meu Pai, possuir a morada que eu preparei para vós. Senhor, os dias são maus e precisamos, Senhor, estar constantemente em obediência ao Senhor. E é nesta noite que o Senhor vai falar conosco sobre a obediência ao Senhor. Assim como Abraão obedeceu, ele não hesitou em levar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, para ser sacrificado, Senhor, por amor a Ti, por obedecer a Tua voz. Que nesta noite, Senhor, nós não venhamos estar agarrados às coisas deste mundo, às coisas passageiras, mas que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Esta é a minha oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava até conversando com minha mãe, que na terça-feira eu comecei a ler essa palavra, e eu comecei ali colocar no papel que eu tenho esse mistério com Deus. Deus começa a me dar as palavras e eu vou escrevendo, e eu tinha feito um esboço. E quando foi ontem pela manhã, eu ali arrumando a cozinha, e o Senhor começava a ministrar, Ele dizia: a palavra vai ser mudada. Pega papel, pega caneta e começa a escrever o que eu vou falar. E ali eu falei: Senhor, e aí Deus mudou tudo, irmãos. Mas é porque Deus conhece a minha necessidade e também a tua necessidade nesta noite. A história de Abraão, nesse capítulo 22, é bastante conhecida. Como eu disse aqui, o presbítero Lidolfo pregou a semana passada esta palavra, e eu saí daqui muito edificada. E eu cheguei a indagar com o Senhor, e o Senhor disse: esta é a palavra, minha serva. A minha palavra se renova a cada dia. É nesse texto que você vai pregar. Agora escreva tudo que eu for lhe dizer, você vai colocando no papel, e é isso que você vai pregar na quinta-feira. E eu disse: amém, Senhor. E essa palavra, irmãos, bastante conhecida, bastante pregada. Quando Deus manda a Abraão matar o seu filho Isaque, o Senhor estava pedindo a alegria de Abraão. E eu dizia: Senhor, dai-me uma testificação de que essa realmente é a palavra a ser pregada. E de ontem para cá, Deus está confirmando e reconfirmando. E eu disse: Senhor, esta é a palavra. Ali, quando o Senhor pediu a Abraão para levar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, para ser sacrificado ali naquele monte, Deus estava pedindo a alegria de Abraão. E sem um espírito, irmãos, completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção, elas não passam de aparências religiosas e são inúteis, por mais que pareça que a gente está fazendo para o bem, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E por que, irmãos? Esse é o tema desta noite. Por que temos tanta resistência em obedecer à voz de Deus? Somos tão resistentes a ouvir quando Deus fala conosco: faz isso, entrega isso, abre a mão disso. E às vezes é uma resistência em nós, seres humanos, irmãos, para fazer isso. Mas quando eu olho para esta palavra, eu vejo um homem que não resistiu. Por mais que Abraão internamente ele estava quebrado, porque sendo eu mãe, você mãe, pai, e pedir para você sacrificar o seu filho, dar o seu filho para alguém sacrificar já não é fácil. Imagine você mesmo levar o seu filho para poder imolar ele como sacrifício. Você consegue se colocar agora no lugar de Abraão? E não foi na mesma hora. A palavra do Senhor vai dizer que foram 3 dias de viagem. Ele ali olhando aquela criança, olhando o seu sonho, a sua alegria, o filho da promessa. E ele caminhando com aquele menino. E aquele menino fazendo várias perguntas, porque se você ler aqui o 22, você vai ver ele dizendo: olha, meu pai, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E eu imagino ali Abraão dilacerado por dentro, tendo que responder aquelas perguntas para aquela criança. Não é fácil, igreja.
A palavra do Senhor diz claramente lá em 1 Samuel 15, 22, preste bastante atenção. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, nós estamos fazendo muitos sacrifícios, mas não estamos obedecendo ao Senhor. E quando a vitória não chega, nós queremos colocar o Senhor contra a parede e perguntar: Deus, mas eu não sacrifiquei, eu não subi monte desse monte, eu não fiz muitas campanhas, ô Senhor, eu não tenho orado, eu não tenho buscado. E aí o Senhor se volta para mim e para você e diga: mas você não tem obedecido. E Ele diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E quando Abraão estava levando o seu filho, Abraão provou isso para Deus, que o obedecer era melhor do que o sacrificar. E ele não sabia que aquilo ali era apenas uma prova que o Senhor estava pedindo a ele, da fé e da obediência que ele tinha verdadeiramente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando falamos, igreja, em obedecer a Deus, logo nos lembramos de Abraão, que em obediência à voz de Deus, não hesitou em entregar o seu filho, como eu disse aqui no início, seu filho, seu único filho, o filho da promessa, para o sacrifício. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus e ele entregou aquilo que Deus tinha pedido para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E temos, igreja, tantas dificuldades em ouvir, obedecer e entregar. Às vezes a gente até ouve, mas não obedece e não entrega aquilo que Deus nos pede. 3 verbos que conjugamos na teoria, mas que a gente não pratica ele. Nós não executamos ele na prática. Porque é muito fácil você conjugar na teoria esses verbos, mas não tem sido fácil a gente praticar ele, executar ele no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Jesus. Porque não basta só, igreja, a gente estar diante de Deus, orando, clamando, fazendo a sua obra, estando à frente de algum trabalho na igreja, mas vivendo uma vida de desobediência ao Senhor. Uma vida de desobediência ao Senhor é uma vida que desagrada a Deus. E é por isso que muitas das vezes nós estacionamos na nossa vida cristã. É como nós estivéssemos como aquele povo no deserto, dando voltas sem sair do lugar. É tão fácil a gente ouvir a voz do Senhor, mas muitas vezes não é fácil a gente obedecer. E mais difícil ainda é entregar, é abrir mão daquilo que para você é prioridade, é primícia, é tudo de bom. E Abraão provou para o Senhor Jesus que acima de Isaac estava ele. Será que nas nossas vidas nós temos colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar? Será que nós temos entregado ao Senhor aquilo que para nós tem uma suma importância, que a gente não consegue viver sem aquilo? Essa noite da gente meditar. Lá em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e obedecerdes, tereis o melhor dessa terra. Quando o Senhor fala isso, Ele não está falando apenas do comer, do se deliciar com a boca. Se você quiser obedecer, se você quiser obedecer ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para mim e para você. Mas Ele disse: se você quiser, se você obedecer, você vai ter, vai se desfrutar, vai se deliciar do melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Prestem bastante atenção aqui, irmãos. Deus nunca, presta atenção, Deus nunca vai tirar da tua vida algo sem que Ele tenha algo maior ou melhor para te entregar. Então, se Ele te pediu algo, entrega sem reserva. Amém? Ele tem o melhor para você. Ele nunca vai tirar algo da tua vida e deixar você
numa lacuna sem preencher alguma coisa. Quando Ele te pede algo para você entregar, lá na frente Ele tem algo maior e melhor reservado para você, que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, porque esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça bastante essa frase, eu li, e eu escrevi ela, e essa frase ficou martelando em meu coração. Você pode conquistar tudo na vida, mas se estiver fora do centro da vontade de Deus, está perdendo a sua vida em todos os sentidos. Se você pode até conquistar tudo na sua vida, tudo que você quer, uma faculdade, uma boa casa, um bom casamento, mas se estiver fora do centro da vontade de Deus, está perdendo a sua vida, a minha vida, a sua vida em todos os sentidos. Porque importa para mim e para você é nós estarmos no centro da vontade de Deus. E por mais que estarmos no centro da vontade de Deus para nós, seja algo que vai nos trazer choro, algo que vai nos trazer por um período de tempo tristeza, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu e você enxerga uma pista reta, mas a curva você não enxerga, mas Deus, Ele enxerga. Ele sabe lá depois da curva o que está preparado para você. Talvez você pense que este caminho é um caminho bom. A palavra do Senhor diz, há caminho para o homem que parece caminho bom, mas o seu final é caminho de morte. E muitas das vezes nós temos entrado em abismo, nós temos entrado em atalhos, sem volta, por causa da nossa desobediência. Aí vamos perguntar, mas Senhor, por quê? Eu não orei, eu não busquei. Mas você não esperou Deus responder. Você não deixou aquele tempo reservado para o Espírito Santo de Deus falar contigo. O que realmente Ele queria que você fizesse. O caminho que você deveria traçar. A direção que você deveria ir, você não foi. Eu me lembro que aquele povo, quando estava ali num deserto, caminhando, o Senhor providenciando tudo para aquele povo. Era maná, era nuvem de glória, era coluna de fogo, era livramento. Mas o povo queria voltar para o Egito, porque onde estava, ele achava que não era o lugar certo para estar. E Deus tinha algo melhor e maior para entregar aquele povo, mas a murmuração fez aquele povo ficar anos dando volta ao redor daquele deserto. E às vezes, eu e você estamos anos dentro desta luta, desta dificuldade, por causa da nossa desobediência. Porque o Senhor disse, não vai e você foi. Deus disse, fica e você foi. Deus disse, faz e você não fez. Muda e você não mudou. E você continua desobedecendo ao Senhor. Muitas das vezes eu continuo desobedecendo ao Senhor e a bênção está estacionada. E Deus não é culpado não, igreja. Somos nós pela nossa desobediência. Por querermos fazer a nossa vontade, ou melhor, querer que o próprio Deus faça a nossa vontade. Às vezes a gente diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas muitas das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque às vezes a gente acha que o nosso caminho é um caminho curto, é um caminho rápido, é aquele jeitinho brasileiro, olha, eu vou fazer desse jeito, eu vou por aqui, eu vou por ali. Mas Deus está dizendo, não, não é dessa forma. Vai assim, faz do jeito que eu estou falando. Mas a desobediência no coração do homem é tão grande que tem feito o homem perder muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. E quando, irmãos, nós falamos em perder a vida por desobedecer a voz de Deus, logo nos lembramos de Jonas, que ouviu as instruções de Deus e não obedeceu. Abra a tua Bíblia aí em Jonas 1. Louvado seja o nome do Senhor. Uma história também bastante conhecida, mas que vai nos mostrar nesta noite as consequências da desobediência a Deus. Por ouvir a voz de Deus, como eu disse aqui no início, às vezes a gente até ouve, mas não obedece. Às vezes nós queremos impor para Deus, como Jonas ali colocou, mas é um povo pecador, mas é um povo assim, Senhor, eu não vou lá não.
Mas quem sou eu e você para dizer que não vai fazer aquilo que Deus ordena? E aqui em Jonas 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha só a consequência da desobediência de Jonas ao Senhor. Ninguém, irmãos, ninguém foge dos propósitos de Deus. Eu e você pode até dar volta, mas lá adiante Deus pega a gente. Porque se Deus falou com você que é para você fazer, é para você fazer. A função que Deus deu foi para você, não foi para o teu irmão, não foi para a tua irmã, não foi para o pastor, foi para você. E você tem que executar aquilo que Deus falou, que Deus mandou você fazer. Porque se assim não fizermos, a desobediência, ela traz grandes consequências. A desobediência de Jonas pôs em perigo a vida de toda a tripulação daquele navio. Irmãos, as consequências da nossa desobediência pode colocar em perigo a vida de todos aqueles que estão em nossa embarcação. Ou seja, na nossa vida, na nossa casa, parentes, esposo, esposa, filhos. Não pense que a sua desobediência vai trazer consequências só para você, não. Vai trazer para toda a tua casa, para toda a tua família. E você vai começar a dizer: Senhor, como foi que isso aconteceu? Eu desobedeci porque os meus filhos, esposos, estão pagando, porque eles estão dentro do navio com você, como aqueles tripulantes estavam ali com Jonas. Quando a tempestade veio e sacudiu aquela embarcação, todos ali estavam prestes a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é clara em dizer que todos aqueles ali começaram a se desesperar, jogando todas as suas fazendas fora, pensando eles que fazendo isso ia aliviar mais o peso da embarcação e assim o barco não naufragaria. Mas aconteceu que quem estava ali no barco causando toda aquela tempestade era Jonas com a sua desobediência. E quando Jonas percebeu que isso estava acontecendo por conta dele, ele pediu para aqueles tripulantes que jogasse ele ao mar. E a palavra do Senhor vai dizer que uma baleia, para você ver quão Deus é misericordioso conosco, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está sempre disponível a nos dar mais uma chance, igreja. Então não perca essa chance que o Senhor está te dando nesta noite, de você ouvir essa palavra, se arrepender e voltar a praticar aquilo que um dia o Senhor falou para você fazer. Esta é a noite de você sair daqui nesta noite, trocando a desobediência pela obediência ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jonas foi lançado ao mar, que aquela baleia tragou Jonas, Jonas ficou ali dentro daquela baleia. Mas a palavra também do Senhor vai dizer que Jonas, na profundeza daquele mar, dentro daquela baleia, Jonas se arrependeu. E a coisa mais linda que pode existir na vida de um homem e de uma mulher é quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele se arrepende de não ter feito aquilo que Deus ordenou, e ele se volta para Deus com o coração aquebrantado e contrito, reconhecendo as suas falhas, os seus pecados e pedindo ao Senhor mais uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Fugir dos propósitos de Deus muitas das vezes te levará a caminho sem volta. Quase que o caminho de Jonas foi um caminho sem volta, se ele não tivesse se arrependido a tempo e se voltado para Deus. Jonas provou as consequências da desobediência a Deus, mas do fundo das profundezas do mar, no ventre da baleia, se voltou para Deus em arrependimento e foi poupado da morte. Hoje é noite que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Tem uma música de Damares que diz que pode ser hoje, o último dia que eu esteja aqui pregando, e você, o último dia que você esteja aí ouvindo. Para quantas pessoas Jesus já voltou?
Quantas pessoas já desceram à sepultura? Mas nós estamos aqui nesta noite, porque Deus tem sido misericordioso conosco. Todos os dias, quando o dia amanhece, Ele nos dá mais uma oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, de nos voltarmos para Ele e fazer aquilo que Ele nos ordenou. Essa palavra está cortando aí, mas também está cortando aqui. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite possa estar falando profundamente aos nossos corações. Hoje, não é amanhã, é hoje o tempo da gente voltar às práticas das primeiras obras. A voltar a amar ao Senhor como nós amávamos no início, que não medíamos esforços para estar na casa dEle, que não medíamos esforços para obedecer a Ele, para evangelizar, para pregar, para estar à frente de alguma obra. Que não exista desculpa como Jonas deu. A desculpa de Jonas foi falar para Deus que aquele povo era pecador. Jonas queria ficar no lugar de juiz, mas o Senhor, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele queria salvar aquele povo, aquele lugar. E Deus quer salvar as nossas vidas nessa noite. Do precipício, do abismo, das profundezas do mar, de um ventre de uma baleia. Ele está aqui nessa noite para fazer isso. Lá em Salmo 51, 17 está escrito: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não rejeitou o coração quebrantado e contrito de Jonas. Deus ouviu e viu a sinceridade do coração daquele homem. Eu estava lá em casa ontem à noite, no meu quarto, e o Senhor, Ele falava comigo. E Ele falava, fala. E eu disse, Senhor, como é difícil falar certas coisas que nós passamos. Como é difícil, mas é necessário, igreja, a gente soltar, se desprender de algumas coisas que estão nos fazendo mal. Eu lembro-me de um amigo meu, pastor, e ele contou uma história verídica de uma irmã. E esta irmã, ela tinha sido traída pelo seu esposo. E aquela irmã, ela estava guardando em seu coração um ódio, uma raiva tão grande do seu esposo, porque ele tinha traído ela. E aquele ódio dela, aquela mágoa dela, era tão grande que o coração dela estava todo enegrecido, ao ponto dela contrair a enfermidade do câncer. E aquela mulher estava debilitada, e os médicos mandou chamar a família, a filha, ela só tinha uma filha, e disse, olha, não tem mais jeito, o câncer já tomou todo o corpo dela, só um milagre. E essa filha, preocupada, porque a mãe estava com muito ódio do pai, com muita raiva do pai dela, e não conseguia liberar o perdão para aquele homem, e a filha correu até o pastor e disse, meu pastor, vai até o hospital, a minha mãe está morrendo, e ela precisa liberar o perdão para o meu pai, porque eu não quero ver ela descendo à sepultura, com este ódio no coração. E o pastor foi, e chegou lá no quarto dela, conversou com ela e disse, minha irmã, libera o perdão para seu marido, libera o perdão para ele, este mal está causando essa doença chamada câncer dentro de você. E ela disse para o pastor, pastor, não adianta o senhor falar, não adianta o senhor me aconselhar, eu não perdoo, e ponto, não perdoo, eu não vou perdoar, eu não perdoo o que ele fez comigo, ele me traiu, ele me trocou para o outro, ele me abandonou. E o pastor começou a falar da palavra, e aquela mulher estava resistente à voz do Espírito Santo de Deus, usando aquele pastor. E aquele pastor saiu entristecido dentro daquele quarto, e a filha cá fora esperando. E ela ansiosa disse, e aí meu pastor, minha mãe perdoou meu pai, liberou perdão, para que ela descanse em paz. E o pastor não, ela estava irredutível, resistente, não perdoou. E quando eles saíram do quarto, passou alguns minutos, o médico chama e diz, olha, ela desceu à sepultura. E não perdoou o esposo. Entende, irmãos, tem coisas que nós agarramos como mancha, sabe? Aquelas manchas amareladas em roupa branca, que não tem que boa, não tem vene, que não tem nada que solte. E às vezes por causa disso,
A gente está se corroendo por dentro como um câncer, prejudicando a nossa vida espiritual com Deus, colocando em comprometimento a nossa salvação por coisas tão banais. Eu sei que perdoar não é fácil, igreja. Mas o próprio Deus, Ele me perdoa e te perdoa todos os dias. Todos os dias nós estamos praticando coisas erradas e o Espírito Santo de Deus está ali perdoando. Ele disse, olha, se te arrependeres deste pecado, se você abandonar esse pecado, sou fiel para perdoar. E quem sou eu e você para dizer que a gente não perdoa o nosso próximo? Às vezes nós estamos tão agarrados, essas coisas tão pequenas, essas pedrinhas que estão causando lixo dentro de nós. E o meu coração e o teu coração não é o lixão da Suíça para ir jogando todo dia, armazenando lixo, ao ponto de causar dentro de nós infecções e enfermidades. E eu disse, Senhor, eu vou falar, Pai, eu falo. Em 2017, porque tudo que acontece na minha vida é para a glória do meu Deus. E eu falo sempre aqui na igreja que eu não me envergonho de falar as coisas que Deus faz na minha vida, porque eu sei de onde Deus me tirou, quem eu era e quem hoje eu sou. Em 2017, muitos aqui sabem, meu esposo me traiu, arrumou um amante e saiu de casa. Em 2017, quando eu subo à igreja, no dia 12 de junho de 2017, que ele já estava há 5 anos com essa menina. E no dia 13, olha, dia 12 eu descobri o caso que ele tinha com essa menina. No dia 13, eu descobri que ele tinha um filho com outra mulher, há 14 anos, onde ele tinha feito o DNA, registrado, sustentado, e eu não sabia de nada. E ele saiu de casa no dia 13 de junho de 2017. Igreja, o meu coração ficou tomado de um ódio pelo aquele homem tão grande. E eu pude contar isso aqui dessa mulher, que o pastor foi lá, para que ela perdoasse o marido, para que ela não descesse à sepultura e perdesse a salvação dela. E eu adquiri do meu esposo um ódio, uma mágoa tão grande, que eu fiquei todo o ano de 2017 desse jeito. 2018, o meu coração estava enegrecido como dessa mulher da história. Muito ódio, muita raiva, eu não conseguia perdoar. E todo dia o Espírito Santo de Deus falava comigo, perdoa. Abre o coração e perdoa, porque a obra que eu tenho é contigo, não é com ele. Abre o coração e perdoa. E eu dizia para Deus todos os dias, eu não perdoo. Senhor, eu não vou perdoar. Senhor, é difícil perdoar tudo que me fez. 22 anos de casado. Os irmãos sabem o quanto eu orei, o quanto eu busquei. Mas tem coisas que não vai depender só de mim, nem só de você. Principalmente na vida 2, que tem muitos casais aqui. Vida de casado é como você segurar 2 elásticos. Um segura, o outro segura. O primeiro que soltar machuca o outro. Então vamos ser fiel àquele e àquela que o Senhor colocou do teu lado. Amar sua esposa como Deus ama a igreja. E aí o meu coração, igreja, ficou enegrecido. Eu passei todo o ano de 2017 resistente a não perdoar. Todo o ano de 2018 eu não queria olhar, eu não queria ver, eu não queria conversar. Era um ódio, era uma tristeza que estava me consumindo. Mal sabia eu que tudo aquilo, no ano de 2019, ia me criar uma depressão profunda. E quando foi no ano de 2019, nas primeiras semanas, eu fui diagnosticada com a depressão. O médico, todos os sintomas que eu estava sentindo, o psiquiatra disse, você está quase entrando numa depressão profunda. Foi mais ou menos uns 8 meses, onde eu só chorava, eu não comia, eu não dormia, eu pedia ao Senhor a morte. Eu falava, Senhor, não é melhor que o Senhor me leve logo, e aí acaba com esse sofrimento, acaba com tudo? E o Senhor dizia, não, é só o começo de uma nova história. Mas perdoa. Precisa perdoar. E quando foi um dia, eu mandei uma mensagem para o meu esposo e disse para ele, você pode vir na casa de minha mãe? E ele disse, posso. E eu tinha falado com a mãe, eu falei, amanhã, hoje eu vou perdoar. E um dia antes eu orei ao Senhor, eu disse, Espírito Santo de Deus, eu não quero fazer como aquela mulher que o pastor me contou, que desceu à sepultura
sem perdoar o seu esposo. Pai, eu quero perdoar. Senhor, eu preciso perdoar, mas o Senhor também precisa me ajudar. Porque hoje eu estou renunciando, Pai. Tudo meu eu, tudo descendo do meu salto, do meu orgulho. E eu quero perdoar, porque eu quero viver uma vida com integridade, com sinceridade com o Senhor. E aquele dia eu chamei ele na casa de minha mãe. Por que eu estou contando isso? Não sei, Deus mandou e eu estou fazendo. E naquele dia, eu cheguei para ele, magra, acabada, despenteada, porque eu não comia, não dormia, não me olhava no espelho. Algumas irmãs foram lá na minha casa, viu a situação que eu estava. Muitas queriam ir, eu não queria receber visita, porque quem está depressivo não quer ouvir, não quer falar, não quer compartilhar. Naquele dia eu chamei, ele foi na casa de manhã. Quando manhã falou para mim que ele já estava lá, eu fui. Quando eu cheguei lá, já cheguei em pranto, aquebrantada a igreja, com o meu coração quebrantado e contrito diante de Deus, me despindo do meu orgulho, da minha prepotência e disposta a perdoar, para que eu pudesse começar uma nova história com Deus. E ali, eu estendi as minhas duas mãos para ele, eu falei para ele, coloca as suas duas mãos sobre as minhas mãos. E ele colocou. E eu disse, olha, me perdoa por tudo que um dia eu te fiz. E ele olhou para mim, não me respondeu. Ele disse, não tenho que te perdoar, você não me fez nada. E eu falei, eu preciso do seu perdão, você me perdoa? E ele disse, eu te perdoo. E eu disse, hoje eu estou te perdoando por tudo que você me fez. Eu abro meu coração e perdoo. Como todo ser humano que perdoa, quer ouvir também a pessoa dizer, né? Eu te perdoo, estou arrependido, eu quero mudança. Mas não foi isso que aconteceu. O homem continuou resistente e até hoje está resistente. Mas eu fiz o que o Espírito Santo de Deus me ordenou. E sabe o que foi que Deus falou? A obra agora vai começar na tua vida. Igreja, foram semanas para que o Senhor tirasse a depressão da minha vida. A depressão era o meu coração enegrecido com tanto ódio, com tanta raiva. Hoje eu digo, Senhor, eu olho para Ele e digo, Senhor, perdoa. Porque não sabe o que faz. Está no pecado, está cego, está perdido. Mas eu espero que um dia o Senhor alcance o coração dele com salvação. Que um dia ele se arrependa dos pecados dele e se volte para Jesus, em espírito e em verdade. E eu vi a minha vida espiritual com Deus, a minha saúde física e espiritual, dando uma guinada de 360 graus. E dentro de alguns meses, quando eu acordei, eu já contei isso aqui, a depressão tinha saído da minha vida. Eu não hesitei. Quando o Senhor disse, é hoje, perdoa. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muitos que estão aqui dentro, e muitos que hoje não puderam vir, que estão perdendo as bênçãos pela falta de perdão, pela falta de obedecer. Ô irmã, não fala isso não, porque tu não sabe o que foi que fulano me fez, tu não sabe o que foi que ciclano me fez. Sim, irmão, mas a salvação é própria, é você e Deus. Tem coisas que te fizeram que as pessoas nem lembram mais, sabia disso? Nem lembram mais, e você está aí se remoendo, se acabando, perdendo a sua intimidade com Deus, perdendo a sua salvação, por pessoas que nem lembram mais o que te falou e o que te fez, nem lembram mais que um dia te feriu, mas você está aí há anos cultivando isso, parecendo aquelas plantinhas regando, sabe? E a gente regar isso é como molhar concreto, esperando que nele nasça jardim. Nunca vai acontecer isso. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que fez em nós morada, Ele está dizendo nesta noite, entrega, larga, solta. Tem tanta coisa que eu quero te mostrar, tem tanta coisa que eu quero fazer. Tem um cuidado especial sobre a tua vida e você está apegado a essas coisas que só cada dia está te levando mais para o buraco. Porque era assim que eu estava. Uma certa feita um pastor olhou para mim e disse, olha minha irmã, eu vejo você assim, ó, 2 dedos de um precipício. E eu estava mesmo, igreja. O ódio e a raiva era tão grande que eu estava me vendo já com um buraco na minha frente para despencar e cair. Sabe por quê? Porque é isso que a mágoa faz, é isso que o ódio faz, é isso que a falta de perdão faz. Nos leva para o fundo do abismo. E muitas das vezes sem direito a retorno.
Jonas, ele se arrependeu no ventre da baleia e voltou. E quantos não voltaram? Saul, Sansão, que se arrependeu sim, mas morreu. Mas hoje, eu digo mais uma vez, o Senhor me leva a dizer nesta noite, hoje é o dia oportuno de você soltar o que está te prendendo, de perdoar quem te magoou, quem te machucou, quem te feriu, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, Deus tem coisas grandes para te mostrar, mas enquanto o teu coração estiver enegrecido, isso vai ser impossível de acontecer. Hoje eu olho para a situação que eu passei lá e eu digo, Senhor, hoje eu sei. Por que o Senhor me permitiu entrar naquele abismo, naquele vale? Porque o Senhor queria tratar com a minha vida espiritual. Quando o Senhor disse para mim, olha, a obra não é com ele, a obra é com você. E você precisa abrir o coração para perdoar, porque eu preciso concretizar a obra que eu tenho na tua vida. Como pode subir em cima de um altar para pregar, irmão, sobre o amor se você não ama? Pregar sobre o perdão se você não perdoa. Pregar sobre compaixão se você não tem compaixão. Precisamos olhar para dentro de nós e ver o quão falho nós somos diante de Deus, o quão errôneo nós temos sido no caminho com Deus, e pedir, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Não foi fácil para mim perdoar não, mas quando eu me ajoelhei e chorei as minhas misérias diante do Senhor, eu disse, Senhor, me ajuda, eu não consigo não, Senhor, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo, porque eu e o Senhor somos maioria, e o Senhor me ajudou, o Senhor me capacitou, e eu fui, e hoje eu estou aqui, curada para a glória de Deus, de pé, com meu coração limpo, tranquilo. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim lá na frente, futuramente, não sei. Mas uma coisa eu sei, o de melhor Ele tem para mim. E hoje eu sei que aos poucos, eu não vou dizer que eu já estou 100% curada das minhas emoções, porque palavras ferem mais do que um tapa. E tem coisas que as pessoas fazem nas nossas vidas que ela não tem nem noção do quanto nos machuca, do quanto nos fere, do quanto nos abate. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, todos os dias Ele tem derramado o bálsamo dEle nas minhas feridas. E cada dia eu posso ver as feridas que um dia Ele me causou sendo fechada. E um dia eu vou olhar para essas feridas e vai ter só cicatrizes. Mas eu nunca vou deixar de dizer que o Senhor fez. Nunca vou deixar de contar os meus testemunhos, o que eu passei, o que o Senhor fez, porque Ele é bom. E precisamos falar sim do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Isso também é uma forma de obedecer ao Senhor. Cantar e contar as obras do Senhor nas nossas vidas, através das nossas vidas, para aqueles que necessitam e que precisam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Que nessa noite eu e você possamos ser Abraão, que não hesitou em entregar a sua alegria para ser sacrificado ao Senhor, que foi o seu filho. Mas que nós possamos ouvir, obedecer e entregar. Porque o de melhor Deus tem para mim e para você. Amém? Que assim Deus vos abençoe. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.